Quem tiver interesse em participar, só mandar um direct pra mim, enfim, porque é bem livre, vamos dizer assim, o José, ele sabe. Eu converso com vocês, eu falo que eu vou estar aqui, vou só dar um início, né, uma introduçãozinha, chamo a pessoa e a gente começa a conversar. E você pode me perguntar. E se eu souber, se eu puder de alguma forma ajudar, vou tentar aqui dar meu máximo. Então, José, me chama aí, vamos conversar um pouquinho. E aí, José, conta um pouquinho de você. Minha cachorra tá latindo. Como você se formou? Aonde você se formou? Quais são as dificuldades? Oh, Deus. Eu acho que a primeira, né, que eu ainda não formei. Eu me encontro hoje no 10º período do curso de Engenharia Civil, que é aquele momento em que a gente tenta aquela pressãozinha de sair daquela realidade, né, que a gente vive, que é a faculdade, aquele história, não, hoje eu tenho que estudar, minha única obrigação é estudar, e você entra naquele momento da sua vida em que tudo se torna decisivo, né? O próximo passo pode ser o decisivo, se não for ele, talvez o próximo passo seja o decisivo, e a gente vai se encaixando nessa ideia até realmente chegar aquele momento decisivo da vida. E ainda mais no atual mercado, né, que a gente se encontra, eu acho assim que a mentoria, ela é muito essencial. Acho que é uma coisa que todo mundo que está saindo da faculdade devia fazer. Acho que assim, falar um pouco sobre mim, né? Então, eu faço o curso de Engenharia Civil, estou no 10º período, eu sou da Paraíba. Atualmente eu trabalho numa área, mas não tem nada a ver com construção civil. Acho que assim, a gente poderia começar a mentoria, se fosse para fazer um questionamento, perguntando um pouco sobre o mercado, falando um pouco sobre o mercado em si, né? Como ele se encontra hoje, para a gente que está acabando de sair da faculdade, o que é que a gente vai se deparar quando abrir a porta, enfim. Olha, sinceramente, por mais que a gente esteja nesse momento complicado, na pandemia, tudo, que seja realmente muito difícil, eu acredito que esse momento é um excelente momento. Nesse momento, né, de pandemia e de tudo que a gente tem vivido, de todo, né, o impacto que tem gerado negativo na economia em si, por mais que tenha todo esse movimento negativo, a construção civil, acho que para quem está se formando agora, está um dos melhores momentos realmente para poder ingressar e se estabelecer no mercado. Justamente porque até pouco tempo atrás, né, principalmente por algumas decisões na parte de economia, da nossa política econômica monetária lá em 2013, 2014, que fez com que a nossa Selic subisse muito e a gente entrasse num período que a nossa inflação também subiu muito, tudo era muito caro. Então o financiamento era muito caro, o preço do dinheiro era muito caro, era muito difícil conseguir crédito, né? Então ali em 2014, tudo era um período mais complicado, vamos dizer assim, para a construção civil. E aí, né, 2019, ali a gente tinha uma expectativa gigantesca para o mercado da construção civil. E veio 2020 com a pandemia, né? Então, os primeiros 100 dias de pandemia realmente paralisou todo mundo e deu aquele baque, né? Tipo, e agora, né? Vai durar quanto tempo? Aquele negócio, né? Eu conto, você conta. Porque todo mundo achava que ia ser só 100 dias ali e tudo. E a gente tá aí vivendo nessa loucura até hoje, né? Bem complicado. E esses primeiros 100 dias, o que acabou acontecendo no nosso mercado? Muita gente acabou adiando os nossos novos lançamentos, né, até que realmente se tivesse alguma posição, até da Secretaria de Trabalho, de como lidar com toda essa questão dentro de obra, quais eram as atitudes que a gente tinha que tomar realmente. Ainda não tinha decidido que, por exemplo, construção civil era serviço essencial, porque emprega muito, né? Então a gente nem sabia o que fazer. Nós aqui da construtora, a gente ficou extremamente assustado e eu ligava para a Secretaria de Trabalho, ligava para a Prefeitura, eu falava, gente, o que a gente faz? E daí todo mundo, fica a seu critério, fica a seu critério. Eu falei, como assim? Fica a meu critério. Quem sou eu para cuidar de 30 marmanjos que tá na minha obra e falar para eles o que é melhor para eles, né? E todo mundo com medo. Eu falei, quer saber? Eu sentei com a minha sócia e a gente falou assim, vamos parar. E a gente parou, 45 dias. A obra pagando o salário de todo mundo, mandando todo mundo pra casa e falando, fica aí. Então, assim, o iníciozinho foi desse modo, todo mundo tava sem saber o que fazer. Só que como ele já tava esperando em 2019 um boom da construção civil, porque realmente a gente estava com um controle maior da inflação, com o preço do dinheiro mais barato, que é a nossa Selic, que estava em queda, né? Estava descendo realmente. O primeiro baque foi complicado. Mas depois que entrou, né, essa questão de
da construção civil ter sido considerada serviço essencial, que a gente agora tinha em mãos protocolos de como ajudar da melhor forma possível a não, pelo menos, barrar, né, o vírus, e começou a voltar a comercialização de máscaras, etc. Então a gente tinha como ter alguma atitude, porque até então não tinha nada. Era tipo, seu critério. Eu falei, seu critério. O que eu vou fazer, né? Nem eu sabia o que fazer. Então a gente já conseguia comprar máscaras, já conseguia então informar todo mundo. Então veio uma notificação recomendatória da própria Secretaria de Trabalho com vários pontos de como a gente aplicar tudo isso dentro de obra, de como instruir as pessoas dentro de obra. Então foram normalizando as questões. Até aqui para nós, vamos dizer assim, né, que somos pequenininhos, a gente sente menos, mas para as grandes construtoras em si, eles já voltaram mais rapidamente. Então, o que eu vejo que foram só, assim, alguns empreendimentos, alguns lançamentos foram adiados, né, num período ali, né, nos primeiros 100 dias, nos primeiros meses, enfim. E depois, por conta dessa maior possibilidade de crédito, do preço de juros, né, de dinheiro, ele está muito mais barato, então começou a pessoas que não, vamos dizer assim, não foram tão impactadas negativamente com o Covid e com a pandemia, conseguiram aprovar os recursos, né, conseguiram aprovar crédito na Caixa Econômica, né, que é o principal banco de financiamento de casas, e por conta dessa nova releitura do lar, que todo mundo teve, é incrível como no Mercado Livre cresceu absurdamente compras de coisas para você montar na sua própria casa, né, porque teve muito dessa questão da releitura do lar, então as pessoas começaram a enxergar aquilo que elas não gostavam dentro da casa, e agora com essa possibilidade maior de crédito, e tá assim, se você for andar na rua, pelo menos aqui na cidadezinha que eu moro, né, que a gente veio pro interior de Minas, tá construindo, um monte de gente tá construindo. Então é realmente assim, eu vejo que é o momento de vocês que estão se formando, se estabelecerem no mercado muito mais fácil. Lógico que não é fácil, mas assim, muito melhor do que na época que a gente se formou, que realmente assim, ninguém estava construindo, estava tudo precário, porque estava inflação lá em cima, era quase impossível você conseguir o financiamento. Tanto é que com esses novos juros, etc., eu comecei a construir, estou construindo a minha casa esse ano. A gente colocou entre 2 prédios ali, porque fechamos o lançamento, né? Entregamos um prédio e adiamos o lançamento do outro, né? Até por conta da pandemia. Enfiei minha casa no meio do caminho. Nem era para aparecer agora, mas até por conta dessas facilidades a gente acabou fazendo agora. Meus pais vão construir também esse ano, minha tia quer construir esse ano, então você vê assim, uma movimentação muito grande. Então a expectativa do mercado realmente é muito positiva, apesar dos pesares. Então, assim, se eu tenho algo para falar, ingressa, vai, se estabeleça, porque é o momento. Uma coisa que eu vejo muito, pelo menos aqui na região da gente, tanto na Paraíba, Pernambuco, no Nordeste no geral, que existe, como eu posso dizer, uma demanda muito boa, muito boa. Só que o que acontece, tanto os escritórios, grandes, pequenos, as empreiteiras, elas estão, pelo menos aqui, elas estão buscando muito a questão do estágio, do estagiário. Por exemplo, tem muitos escritórios aqui que eu conheço, que tem um engenheiro, é um engenheiro civil, pronto, o resto é tudo estagiário. É tanto que eu fui até em uma live que tu fez com teu marido, que eu até perguntei, paguei um micão do caramba, mas perguntei. Que eu tinha a ideia, o seguinte, como eu estou terminando o curso, a gente vai começando, né, a estabelecer metas, a traçar algum caminho para a gente, pelo menos, ter como norte, se nortear. E a minha ideia inicial era eu me formar, beleza, peguei o diploma, aí tirei o CREA e tentar ingressar em um estágio e posteriormente, se surgisse a possibilidade desse estágio virar uma contratação. Aí foi até quando tu falou que não, o estágio é só no período da faculdade, aí foi onde eu tive o maior. Porque aqui a gente vê muito isso, a gente vê eles contratarem muito, mas sempre é estagiário, sempre é alguém. Eles precisam da mão de obra, precisam do engenheiro, mas eles sempre optam pelo estagiário, ao invés do engenheiro formado ou recém-formado. Geralmente, sempre quando aparece alguma oportunidade para o engenheiro formado em si, pelo menos aqui na região da gente, geralmente eles pedem 3 anos de experiência, 2 anos de experiência. Aí, pra gente que acabou de sair, não tem estágio, não tem um trabalho que seja para recém-formado, aí a gente fica tudo sem, assim, um bater no outro. Acontece. E eu sei que acontece por quê? Porque é uma mão de obra barata. E são pessoas que estão ali dispostas a aprender e etc. Então, é legal ter bastante estagiário dentro da construtora. Eu tenho intenção de pegar na próxima obra mais 4. Então, assim, eu entendo a parte das empresas,
Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está construindo por conta própria, né? O pessoal que vai ali para fazer uma casinha, para fazer uma reforma na própria casa, enfim. E esse pessoal, eles querem alguém que, na verdade, eles têm aquela visão. Não, eu quero que você me tire a dor de cabeça da obra e assine aqui o negócio. Porque eu preciso desse troço, dessa assinatura aí. Muita gente nem sabe, né, que realmente precisa, e ainda bem, né, que tem que ter o profissional legalmente habilitado por trás, porque já é um cocô as obras do Brasil. Imagina se não tivesse essa obrigação de ter um profissional legalmente habilitado, né, que acaba que muita gente acaba só assinando, não acompanha, e daí fica aquelas obras assim, mais ou menos. Para quem está começando, realmente é difícil, as empresas vão acabar buscando esse pessoal que tem um pouquinho mais de experiência justamente por conta disso, porque sabe que esse início, esse gapzinho que a gente tem de prática profissional, inicialmente, ela faz falta, porque você pegar alguém cru para treinar dentro da empresa em si é mais complicado. Então, é justamente nesse pedacinho que eu tenho a intenção de mexer, né? Que eu falo, gente, é aqui que eu vejo que tá o gap, é aqui que eu vejo que eu preciso, por exemplo, das pessoas que eu vou contratar dentro da empresa, que são novatos ou os estagiários mesmo, eu vou botar tudo para assistir o curso, porque eu sei que é esse pedacinho, sabe? Eu sofri esse pedaço, que não é fácil realmente a gente pegar essa parte prática. Então, assim, o que eu puder ajudar para que você realmente, olha, vou assumir uma obra de alguém aqui, sei lá, da minha tia, ou de alguém que um conhecido, que sempre tem alguém que acaba chamando a gente, né, quando, você vai se formar? Não, vem aqui, faz aqui para mim, não sei o quê, para poder a gente seguir essa parte. Eu vou até contar a história que eu conto lá da minha prima. Ela conseguiu emprego na ONU, dessa forma, sabe? Indo atrás, criando relacionamentos dentro da empresa, enfim. E ela conseguiu na ONU, lá na Suíça, trabalhou anos lá e depois voltou pro Brasil. Então eu peguei o exemplo dela e eu vejo até pelo outro lado da mesa, porque antes eu só estava do lado de pedir um emprego, hoje em dia tô tendo a experiência de contratar. Então, eu vejo que, estando do outro lado da mesa, eu consigo confirmar essa história toda da minha prima. Porque, realmente, a gente quer colocar do nosso lado quem a gente já tem algum relacionamento, alguma coisa, sabe? Te conheço de alguma forma. Porque o que eu vejo que as pessoas estão fazendo muito? Enviando currículo. Enviar currículo, papel, é muito frio. Não cria relacionamento, não faz com que a pessoa te conheça, não faz com que a pessoa consiga enxergar a sua proatividade, que você queira aprender realmente, tipo, não, eu tô aqui e eu vou fazer de tudo para poder aprender nesse início, né, para conseguir esse gapzinho aí de prática profissional que a gente não tem, etc. Porque isso simplesmente é um papel. Então, muito dificilmente, no momento que a gente abre, por exemplo, um processo seletivo, a gente recorre àqueles currículos que já chegaram no escritório ou que já chegaram no nosso e-mail. Então, eu falo isso estando desse lado da mesa. Não recorre, vai ficar no fundo da gaveta. Porque a gente justamente quer conhecer, quer ver as pessoas que vão estar no processo seletivo, por exemplo. Só que tem uma forma que eu trago na segunda, que você consegue antecipar esse processo seletivo, para que a pessoa, quando ela tiver um processo seletivo, ela já vai pensar em você. Essa questão, como eu disse, eu quis expressar que é uma coisa que eu vejo bem comumente aqui, né, diariamente, né, quando a gente vai tentando procurar algum caminho. Mas é verdade, eu não tiro a razão, não. A empresa sempre tem que buscar o melhor para a empresa, né? A questão, se tiver sobrando espaço, aí coloca alguém para aprender, aí tem a disponibilidade de alguém que possa estar acompanhando ali diariamente, explicando. Outra questão também que eu tenho um amigo que ele também é daqui, ele se formou agora em engenharia civil, e ele ligou louco, disse, não, vou abrir meu escritório, vamos, José. Aí eu disse, rapaz, eu posso até participar, mas eu não sei nem se chegar um cliente aqui perguntando uma coisa, eu não sei nem responder, não sei nem o que dizer para o cliente, tá vendo? Aí eu acho que também é uma grande dificuldade que a gente vê, que é uma coisa que você fala que eu acho até interessante, muito interessante, sinal, que é a questão que a gente vê, que você sempre fala, e eu adoro quando você fala isso, que é a questão que no curso da área de saúde, você tem a opção de fazer uma residência, você aprender na prática, ter um preceptor ali com você o dia inteiro, explicando, fazendo rodízio nos setores, e você vai aprendendo, vai se situando melhor. E é uma coisa que realmente a gente não vê na área da gente, na arquitetura, na engenharia civil, a gente sai do curso nu e cru, e se a gente quiser, como meu amigo, abrir um escritório, a gente fica sem
sem norte, sem saber nem cobrar pelo metro quadrado, que nem isso a gente acha em lugar nenhum. Não, pior que não. Acha não, é surreal. Não é aí, mesmo. Aí, acho que é assim, uma questão, uma dúvida também, uma pergunta que eu gostaria de fazer com relação a isso. É viável uma pessoa recém-formada abrir um escritório? Você acha que é uma coisa que tem uma certa viabilidade, é uma coisa que pode vir a dar certo, tem uma maior porcentagem, uma maior probabilidade de dar certo? Tem toda a questão, né? Pode e pode não dar certo. Foi o que basicamente eu fiz, né, com a minha sócia, que ela tinha a intenção de abrir a construtora, vamos dizer assim, só que ela precisava de alguém para tocar a obra. Eu vim. Na loucura, na inocência, não sabia que eu ia ter tanta dificuldade, né? Tinha muita coisa para aprender e etc. Mas, assim, aos trancos e barrancos deu certo e a gente conseguiu fazer, né? Erguer a construtora, certificar, etc. E deu tudo certo. Mas eu vejo que tem muitas pessoas também que acabam dando tudo errado. Então, depende demais, sabe? Então, assim... O que eu posso dar de sugestão para vocês? Se essa for a opção de vocês, bacana demais. Empreender, eu acho que é algo muito bacana dentro, né, do nosso país, etc. E contem comigo. Porque que nem montar escritório não é simplesmente a obra em si, que já é difícil, porque a gente tem toda a prática profissional, que nem você falou, né? Não tem a residência, não tem o internato da medicina, a gente tem que simplesmente se virar e aprender. Tem toda a questão de gestão empresarial, de contabilidade, de todas essas bereguedê que a gente não aprende na faculdade, não aprende a criar uma empresa, né? Então, assim, o que eu puder ajudar, você vai perguntando, eu vou ajudando. No que eu souber, se eu não souber, eu cato lá, por exemplo, a gente tem um escritório de contabilidade que dá assistência, né, toda a parte da contabilidade da consultora em si, é uma parte que eu não sei muita coisa, mas eu posso perguntar para eles, enfim. É um caminho muito arriscado, né? Uma coisa que a gente entra literalmente despreparado. A gente passa 5 anos na faculdade, mas sai parecendo que nunca passou por lá. A gente sabe a teoria de tudo, sabe onde encontrar o material se um dia a gente precisar, mas também uma coisa que eu queria até te perguntar com relação a isso. Existe algum material, assim, algum material didático que a gente possa encontrar em algum lugar, ou algum autor que dê algum suporte, que dê alguma, eu posso dizer, que sirva como database para a gente, por exemplo, digamos, eu abro, esse meu amigo abre o escritório, eu resolvo ingressar no escritório com ele. E eu decido, por exemplo, pegar uma obra, a questão do valor a se cobrar, a questão do passo a passo. Eu sei que existem as normas de construção civil, né, para cada região, para cada cidade, para cada estado, não está variando. Mas, por exemplo, eu já li normas de Campina Grande, de João Pessoa, e a gente sempre vê como construir, onde pode construir, onde não pode, onde é zona urbana, onde é zona rural, mas a gente não vê o que importa, que é quanto cobrar, onde você vai para dar início à sua obra, com quem você tem que falar para poder tirar isso ou aquilo. Existe algum manual, algum documento, algum material que possa dar esse suporte? E procurei muito no início. Eu vou mostrar alguns livros que me ajudaram, mas que não supre totalmente, tá? E, assim, vou fazer merchan, gente, mas é um merchan carinhoso do curso Domine a Sua Obra, porque ele realmente abarca do início ao fim de uma obra em si. Esse aqui, ó, Manual de Primeiros Socorros, do engenheiro e do arquiteto. Esse daqui, ele traz várias informações, assim, desde tamanho de prancha, alguns dimensionamentos até de hidráulica, de como organizar escritório, como você ter, né, tudo isso formado dentro do escritório. Em relação a precificar o seu trabalho, isso eu vou te falar, não tem quase nenhum lugar realmente alguém que vai falar para você tem que precificar assim. O que as pessoas vão te ensinar é como você calcular o seu custo, definir a sua margem de lucro e a partir disso você cobrar o seu preço. Eu acho que a forma mais justa de você cobrar pelo seu trabalho é por hora trabalhada e não por metro quadrado. Porque, por exemplo, uma casa de 70 metros quadrados, com o mesmo programa, vamos dizer que tenha 2 quartos, uma cozinha, uma lavanderia, e uma casa de 100 metros quadrados, com 2 quartos, uma cozinha, lavanderia, só que com os ambientes um pouco maior, vai dar o mesmo trabalho para fazer, vai ser a mesma quantidade de material, vamos dizer assim, de vezes que você vai ligar lá para comprar material. Basicamente a mesma equipe, você não vai ter uma equipe muito maior do que isso para você gerenciar. Então, assim, é basicamente o mesmo trabalho. Então, como é que você vai cobrar nos 70 metros quadrados menos do que essa de 100 metros quadrados?
Então, assim, a forma mais justa realmente que eu acho para cobrar pelo seu trabalho, principalmente nessas questões, porque no início a gente acaba pegando, por exemplo, uma vistoria técnica, alguma coisa assim, que é tipo, uma tarde. Como é que eu cobro essa tarde? Justamente pelas horas, sabe? Que ficaria muito mais fácil, muito mais justo com você, para que você estabelecer certinho o que você tem de custo para viver. Daí tem muita gente que me pergunta, mas eu moro com meus pais, mas você tem sua parcela. Você tem sua parcela no aluguel, você tem sua parcela na internet, você tem sua parcela na luz, você tem sua parcela de tudo, você gasta também. Então você tem que botar na continha do papel para quanto que você está contribuindo para esses custos e quanto que você precisa para administrar a sua empresa, seja você e seu computador, porque seu computador gera manutenção, você tem impressão de folha, tem tudo. Então, todos esses custinhos também. E a sua margem de lucro ali em cima, para que você consiga realmente reinvestir nessa tua empresa, para que você consiga não viver simplesmente para trabalhar, né? Tipo, empatei. Não faz sentido. Então, eu acho que a forma mais justa de se fazer é com a hora trabalhada. Aqui na empresa, a gente constrói por conta própria os prédios e a gente vende os apartamentos. Então, a gente faz, basicamente, o custo do prédio, da obra, e o custo administrativo. Então, o custo do meu escritório, né? Daí a gente pega a luz, etc, e coloca a margem de lucro na venda do apartamento. Então, não é a hora, é o projeto. Aqui a gente trabalha dessa forma. É engraçado porque a gente vê, né? Eu acho que é um curso que ele precisava ser revisto, ele precisava ser analisado. Que são os cursos já na área da construção civil em si, que é arquitetura e engenharia são os que estão mais lá em cima. Assim, na questão de abranger o assunto, o conteúdo em si. Que tem os cursos técnicos também, os cursos técnicos acho que são muito bons. Eu tenho muitos amigos que eles fizeram um curso técnico antes de ingressar no curso de engenharia civil e, meu Deus do céu, é tudo macaco velho. Eles chegam lá, já sabem de tudo, quando sair, vai só pegar o diploma mesmo, mas já estão tudo de boa. Empregado, já sabe o que fazer, para onde ir. Porque eu vejo isso, que pelo menos aqui na região da gente, o curso técnico ele é mais preparatório do que o curso de bacharelado na engenharia civil, na arquitetura. Um exemplo que eu sempre trago quando o pessoal fala comigo sobre esse tema, e aí, como é o curso, não sei o quê, digo, a gente vê tudo, mas no final a gente não sabe de nada. Por exemplo, essa questão de orçamento. A gente vê na íntegra o orçamento de uma casa, de um prédio, de uma estrutura, seja qual for a estrutura, e a gente vê esses cálculos, vê as margens de imprevisto, vê o lucro, vê a questão do cálculo do BDI, mas na prática, quando você vai para a prática, é como se tudo que você visse fosse só teoria, não existisse em lugar nenhum, porque é quase impossível de conseguir aplicar. E é um despreparo tão grande que a gente sai que chega a dar medo. É uma coisa surreal. Essa questão técnico, né, que você falou, eu concordo, tá? Acho que tem muita gente que acaba saindo até com um pouco mais de noção que a gente, justamente porque eles têm um pouco mais dessa parte da prática, que eu acho que a gente perde muito, porque, beleza, a gente vê lá na faculdade, eu cheguei a fazer na faculdade uma alvenaria, uma viga, martelar lá as formas, concretar, mexer o concreto na betoneira, a gente faz isso, né? Mas conferir isso dentro de obra é muito diferente, lidar com as pessoas é muito diferente, conversar com essas pessoas é muito diferente, né? E essa questão que nem se falou, né, do orçamento, do cronograma, etc. Poxa, e depois da faculdade eu ainda fiz uma pós-graduação de planejamento e controle de obra, assim, vou dizer, tipo, você vê muita coisa detalhada, mas é aquele negócio, eles pegam também que eles querem ensinar a gente, né, vamos dizer, a construir um prédio, a construir obras maiores, enfim, para aprender a calcular o BDI, acho top, acho que tem que ter realmente, mas eles esquecem que no momento que a gente sai da faculdade, a gente não vai pegar um hospital para fazer, né, para calcular BDI, blá, 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 a gente vai, tipo, cara, eu quero me virar, como é que eu faço para me virar, né, eu vou construir uma casa, né, como é que eu faço para fazer essa casa, e de repente, o que eu vejo também, né, que isso, eu não culpo os professores de jeito nenhum, eu adoro minha faculdade, mas é aquele negócio. A ementa, eu acho que o problema é mais lá em cima, assim, a ementa dos cursos, né, eles são muito voltados para a parte acadêmica, né, então se você continuar, né, como acadêmico, é muito legal, vai fazer mestrado, doutorado, etc, e acabar lecionando a respeito daquele tema que você aprofundou. Mas para a questão prática realmente, para quem vai ao mundo afora, né, tem muitos dos professores ali que ficaram só na parte acadêmica, enfim, e a gente às vezes não quer seguir a parte acadêmica, né, que nem no caso de construção,
e acaba faltando realmente esse conhecimento, né? Que nem a gente sempre fala, eu sempre encho o saco sempre falando da parte de medicina, né? Que o pessoal tá lá, professorzinho do lado, eu sou cardiologista, formado, especialista, blá, 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 vem todos os alunos junto com ele atender o paciente e ele mostrar o dia a dia lá acontecendo. A gente não tem essa parte. O pessoal fala, a parte do internato é o estágio, só que, gente, o estágio é um trabalho. Não é um curso, não é aprendizado, não é uma pessoa que vai chegar para você e falar, vamos ali, vou ensinar você a conferir a qualidade dessa alvenaria, como que vai ser assentado esse tijolo, tudo bonitinho. Se o pessoal fazer assim, se o pessoal fazer assado, você chama atenção assim, chama atenção assado. Então, é muito diferente realmente, né? Falando até essa questão que você falou, que a gente sempre tem as coisas mais no técnico, mais no acadêmico, melhor me colocando, nessa questão do orçamento, a gente vê o orçamento em si, a gente aprende a orçar uma obra inteira, mas a gente aprende pelo quê? Pelo SINAP, pela tabela de preços da Caixa. Você vai construir uma casa, para eu construir uma casa aqui para minha vizinha, ela chegar a construir a minha casa, eu vou tirar o preço do SINAP para a mulher construir? Não. Aí é onde está, né? Uma coisa que eu gostei bastante do curso, no decorrer do curso, eu acho que todo mundo tem esse professor, aquele professor que ele não está lá para ensinar o acadêmico, ele ensina o acadêmico, mas ele lhe dá manhas da área. Por exemplo, eu tinha um professor de instalações elétricas. Ele explicou, passou a norma, disse, a norma é essa, se não me engano é 5410, vocês vão estudar a norma, aí vou dar minhas aulas. Quem tiver interesse em aprender a prática, eu fico aqui depois da aula, eu me disponho nos sábados, aí juntava o pessoal, ele passava a semana cumprindo o currículo que tinha que cumprir, né, o estabelecido pela faculdade para cumprir a disciplina. Mas no final de semana, eles iam, galera, o que vocês viram na semana ali, esqueça. Vocês for para a obra, vocês não vão fazer assim, é mais prático. Dessa maneira, quando vocês derem de casa, vocês não vão precisar fazer isso na planta. Se vocês forem tá modelando em BIM, melhor ainda, recomendo demais, vocês não vão ter trabalho nenhum, faz tudo Ele sempre dava aquela luzinha que a gente sente falta na faculdade. É como se eu fosse hoje focar na área acadêmica, eu entraria na sala de aula, eu daria uma aula completa, tem uns cadernos ali tudo anotado, o assuntozinho bem escritozinho, mas quando a gente vai para a prática, realmente é doloroso demais. É uma coisa que machuca. Não, mas que legal que você teve um professor. Teve esse professor, né, de realmente, com esse compromisso de mostrar a prática. Eu tive, acho que dois ou três. A professora de gestão de obra, ela estava o tempo inteiro ela fazia estradas, era engenheira de execução, realmente, de trecho. Era muito legal as aulas dela, então ela realmente trazia também essa parte prática para nós. Tipo, você aprende assim, mas na prática, a gente estava fazendo assim no escritório, a gente estava fazendo assim nessa obra, sabe? Eu acho muito bacana, mas tem muitos lugares e muita gente que acaba me contando que não é assim. Que às vezes, por exemplo, não sei, de engenheiro eletricista, que às vezes é um físico que está dando ali essa parte elétrica e que nunca nem foi numa obra e que não, enfim, só tem aquela parte da física mesmo. Para ficar e não traz aquele tchan que a gente precisa. São as primeiras disciplinas, né? As disciplinas pré-concreto, que é as disciplinas de estática e tudo mais, e foi muito bom. Eu paguei com engenheiro. Isso aí também era fenomenal, porque tipo, a gente paga, é parte da ementa, a gente vê, claro, a gente tem que ver, porque vai ter de base para entender, mas é uma coisa que posteriormente a gente não vai estar utilizando. Por exemplo, esse meu professor, quando a gente pagou, ele também foi muito bom com a gente nesse critério. Ele não ensinou assim, na prática, porque não tinha o que ensinar, a gente estava vendo estática. Aí o que ele fazia? Ele liberava pra gente, a gente fazia, a gente aprendia, entendia, fazia na mão, as provas eram tudo na mão, mas também, posteriormente, ele te ofereceu a dar como se fosse um mini curso de F-Tubo, por exemplo, para que a gente colocasse na prática o que a gente viu na aula, fazendo na mão aqueles milhões e milhões de cálculos, enfim. Essas loucas, né? Aí é tanto que a minha turma, porque você vê também que isso é muito comum no curso, arquitetura, engenharia. A gente paga uma disciplina, por exemplo, disciplina de introdução a BIM, BIM avançado. Mas a gente sai da disciplina sem saber nem fazer nada no Revit, sem saber fazer nada no CyberCAD. Até o AutoCAD, que é uma disciplina, que é uma coisa que é comum. Na área de construção civil todo mundo usa, o AutoCAD é uma coisa base.
Pra tudo. É o quebra-galho, é o Severino. Onde eu paguei foi muito bom. O professor foi muito bom. Ele chegou pra gente. Aí ele disse, ó, ele chegou no quadro, escreveu os comandos, aí falou, os comandos são esses, anotem e tragam para mim, façam uma casa, aqui tá o terreno, vocês se viram aí. E isso é muito bom, eu acho que é uma coisa que funciona bem na faculdade de arquitetura e engenharia. Porque quando a gente sair, a gente vai se deparar com isso, né? Quando a gente sair, a gente vai ter que se virar, vai ter que correr atrás, então... Se for nas disciplinas como AutoCAD, Revit, eu acho que é mais compensador para o aluno nessa questão de desenvolver o projeto, o arquitetônico, o estrutural, na parte de modelagem e do desenho, a gente se virar, porque vai ser mais ou menos isso a didática que a gente vai encontrar aqui fora. Aí tem caso, por exemplo, de uma amiga minha que ela faz engenharia civil, aí eu, assim, a curiosidade, quando eu paguei a disciplina AutoCAD, eu fui monitor. Aí eu fui perguntar, né? Eu disse, aí, como é que tá a disciplina? Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Aí ela fez, não, eu já estou fazendo a última prova para entregar, para acabar a disciplina. Eu fiz, vixe, o que é? Ele passou o quê? Um pavimento, um prédio de 5 pavimentos, um loteamento. Ela fez, não. E o que foi que ele passou para tu? Aí eu fiz, não, ele passou um quarto de um apartamento, para a gente fazer só um quarto de um apartamento. Aí eu disse, como assim um quarto? Ele fez, não, ele deu lá, aí a gente escolheu. Aí eu fiz o quarto do casal. Eu falei, não, assim, o quarto do casal. Aí fiz com um banheiro, como é que fazer uma suíte, né? No caso, ele fez uma suítezinha e pronto, foi o projeto dela. E, tipo, não precisava de corte, não precisava... E, meu Deus do céu, eu paguei a disciplina, assim, metendo louco, aprendendo, e eu ainda me sinto inseguro em certas coisas. Imagina o futuro de uma criatura dessa que o professor Farundi Monteiro desse. Existe essa linha tênue que eu acho que a engenharia e a arquitetura são ambos os cursos, eles deviam trazer mais para a gente enquanto acadêmico, que é a questão de passar o que a gente precisa aprender, o teórico, que é necessário para cumprir a carga horária, e passar também a prática, mas não enxugar. Quando a gente entra no curso desse e a gente vê um material enxuto, é claro que é bem melhor para a gente vai pagar a disciplina de boa, passar tranquilo. Mas depois a gente sempre paga o preço, é uma coisa que desprepara, né? Desprepara a gente enquanto acadêmico para a vida profissional. Na minha opinião, tinha que ter um ano a mais. Porque daí, nesse último ano, que pudesse ser o nosso internato, né, da medicina, para pelo menos, assim, pegar... Porque, gente, obra sempre tem. E de casa, enfim, pegar a turma inteira para acompanhar uma obrinha do início ao fim. Sabe, em um ano a gente consegue fazer isso, numa obra pequena, numa casa, enfim. Tem como, né, durante a faculdade, né? E eu vejo que falta essa interação. Se eu pudesse escolher, né, se eu pudesse dar o dedinho ali, eu faria essa interação entre as faculdades e as empresas e a própria prefeitura em si, porque tem muita obra da prefeitura, tem muita obra que as empresas poderiam entrar junto com o projeto dos alunos, por exemplo, porque, poxa, eu tenho tanto de TCC, de projeto e etc, que mas tudo ser engavetado. Então, para ver aquilo acontecer, né? Tipo, pegar um aluno ali, pegar uma equipe que fez, vamos fazer um concurso do melhor projeto da praça da cidade. Pronto, aí vamos pegar a empresa tal que vai executar essa praça. Aí pega os alunos, pega todo mundo, tem uma quadra, tem isso, tem aquilo, para acompanhar a obra do início ao fim. Acho que se fosse no mundo ideal, na minha cabeça, seria basicamente isso, ter essa possibilidade, né, unir tanto a prefeitura, né, para essas obras da cidade, que sempre tem, alguma empresa, enfim, que esteja afim nesse meio do caminho, e os projetos dos alunos, porque tem muito projeto, tem muita coisa ali que dá para ser aproveitada, e é muito bom, porque daí você pega ali alguém que realmente está estudando isso, e vê o negócio sair do lugar, né? Tipo, poxa, não, eles vão lá fazer a quadra, como é que vão fazer a quadra? Como é que vão fazer as treliças do teto dessa quadra? Sabe, aquela coiseira toda. Vai pavimentar esse piso, vai fazer os banquinhos, vai plantar uma árvore. Não sei plantar árvore, né? Sai da faculdade sem saber plantar uma árvore. Paisagismo, enfim, que a gente vê e que a gente, teoricamente, né, somos nós aí, as pessoas que estão à frente da obra, que são responsáveis por isso, né? Tipo, poxa, como é que faz? Né? Então, é tudo isso. Eu acho que teria que ter tudo isso pra gente realmente se sentir seguro. Por exemplo, no meu caso, se esse escritório do meu amigo não der certo, e se esse primeiro emprego não aparecer, aí a gente sempre acaba indo para o que sobra, que é o quê? Concurso público.
Mas o que acontece? Concurso público, por exemplo, a gente tem um concurso público que abriu aqui para a cidade de João Pessoa, que é aqui próximo. E é um concurso que você pensa que não, as vagas são 9 vagas, aí você pensa, não, o pessoal está bem, o pessoal está trabalhando, ninguém vai querer essas vagas, o quê? Tem mais de 3 mil pessoas concorrendo à vaga. E é uma coisa que, tipo assim, se você conseguir, claro, ótimo, é uma estabilidade, é perfeito, é uma estabilidade muito boa. Mas para a gente, enquanto acadêmico ainda, pelo menos nos cursos de arquitetura e engenharia, eu não posso falar dos demais cursos porque eu não sei, mas a gente já tem uma carga horária tão completa, tão puxada, aí a gente, no meu caso, eu trabalho durante o dia, de manhã e tarde, aí quando chego em casa eu tenho um tempo livre para fazer esses projetos, e o tempo para a gente conseguir estudar, para poder fazer essa prova de concurso, já é extremamente concorrida, e é uma coisa que pega muito, porque muita gente, todo mundo, claro, todo mundo quer ter um emprego que tem estabilidade com um emprego desse tipo, concurso, onde você vai estar lá, você vai ganhar, independente, teve obra, não teve, você está ganhando no final do mês, mas é uma coisa que eu acho também que a faculdade peca muito, porque a faculdade, pelo menos na minha, eu tinha professores, como eu disse, que eles passavam a norma pra gente bem direitinho pela norma, eles ensinavam pela norma, eles diziam, a norma é tal, a norma é 5410, a gente vai estudar por ela, o conteúdo vai ser em cima dela. Já tinha professor que, por exemplo, chegava, tem professor que chega com um resumão, aí um resumão que ele tirou de algum outro lugar, mas não foi da norma, e não tem os dados da norma, e a gente acaba se baseando em outros pontos, porque se a gente estuda a norma brasileira, eu tive professores, inclusive, é interessante, não nego, é muito interessante, conteúdos do exterior, conteúdos, por exemplo, como a engenharia civil no exterior, como é feito, por exemplo, a questão da aplicação de fundações, como é feito as fundações do exterior, porque no exterior a gente não vê como é aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tudo termina em SPT, sempre começa com SPT, falando em fundação, SPT. Já no exterior eles têm uma maior crítica com SPT, porque eles achavam que não é tão isso, tão aquilo. Aí eles traziam os métodos que eles utilizavam lá, a gente aprendia os métodos que eles utilizavam lá, mas a gente não vai usar aqui. É uma coisa que eu acho que tem faculdade, pelo menos não sei se são todas, mas tem faculdade que peca muito nisso. Porque a gente acaba perdendo tempo, né? Podendo estar estudando uma coisa que é a nossa NBR, nossa norma brasileira, que é muito boa, muito bem feita. Ela detalha muito bem. Se você não souber fazer um SPT, pelo menos nos que eu li, essa questão do SPT ele é muito bom, da sondagem, a norma. Já tem normas que são muito enroladas demais, né? Se perde todinho. Mas mesmo assim, eu acredito que a faculdade ela tinha que focar mais nisso, mais na NBR, em vez de passar o conteúdo, o conhecimento. Muita gente, tem muito professor que eu acredito, que eu conheço, que eu mesmo, como eu disse, se eu fosse professor hoje, eu ia pegar meus cadernos tudinho, ia abrir, fazer a aula em cima dos meus cadernos, ia dar a minha aula, fazer a história, porque é mais prático. Mas se a gente passasse o curso, arquitetura, engenharia, todinho estudando só as normas, eu acho que a gente talvez saísse mais preparado para o mercado de trabalho. Porque por mais que a gente não tivesse a prática, pelo menos a gente já ia saber, a gente já ia sair sabendo as leis, as normas, como a gente teria que fazer, como é que vai fazer, do que fazer, como eu estou fazendo agora. No finalzinho do curso, você querer aprender as normas tudinho, aí não dá, aí é mais difícil. A questão das normas é imprescindível, porque é a legislação vigente. Então, como é que você vai fazer sem estar de acordo, né? Que nem que você citou aqui da norma de elétrica da 5410. Lá tá falando, todo circuito de iluminação tem que ter terra, salvo aqueles que são, né, menores do que tem pecinhas menores do que 5 centímetros quadrados, e etc, etc, etc. Porque daí a gente começa a entender por que nosso circuito de iluminação só tem o fase e o retorno lá, não tem o terra. Enfim, a gente começa a realmente vislumbrar e a entender tudo isso justamente porque existem regras. Da mesma forma, o plano diretor, ele vai trazer pra gente o que você precisa, o que você pode, dentro daquele lote, construir. Vai ter lá seus parâmetros urbanísticos, etc. Né? Então, a norma é isso, ela traz as regrinhas básicas pra gente não ficar assim, beleza, vou dimensionar um circuito aqui elétrico do meu jeito, vou botar um fio terra num circuito de iluminação que não tem nem condições de eu tomar um choque, e daí esquece de aterrar a betoneira lá dentro de obra, aquelas coisinhas todas, né? Eu acho assim que,
por experiência própria, o que eu posso dizer, tiver na minha mesma situação, tivesse formado agora, ou tivesse se formando agora, e tiver perdido, é ler Norman. Foi onde abriu mais. Eu tive a curiosidade agora sozinho. Aí bateu a curiosidade, eu disse, não, eu vou tentar aprender de alguma forma. Eu comecei a ler Norman. É uma coisa que abre a mente. Só que tem certas coisas que a gente vê na norma, como a gente não viu na prática ainda, a gente fica meio que desnorteado de toda forma. Que é justamente o que eu te perguntei, se existia um manual prático pra gente seguir de passo a passo, porque a norma é muito boa. A norma, ela fala de quase tudo. Eu acho que ela fala das questões de segurança, ela fala das questões de riscos ambientais, os métodos a serem tomados para a execução em si, mas a gente sempre sente falta daquela questão da prática, porque é uma coisa que, por exemplo, eu notei bastante lendo essas normas, que a gente, é uma coisinha que eles querem passar pra gente, que é desse tamanhozinho, é tipo assim, não bota esse fio aqui, mas, meu Deus, pra eles falarem isso aqui, é um texto que você tem que fazer toda uma interpretação daquele texto, entender onde eles querem chegar, para no final você tirar aquele pedacinho do tamanhozinho do nada, que é uma coisa que é muito puxada, que se a gente tivesse, como você disse, a prática, seria bem mais fácil. Quando a gente lesse bobagem, começasse a ler e visse alguma bobagem, pulava, não, isso aqui não existe, não, isso aqui não existe, não. Isso aqui é só para fazer texto. Era bem mais simples. É isso mesmo. E a intenção realmente foi por conta de eu me enxergar nos alunos que começaram a visitar minha obra, porque eu sei que não é fácil, e para realmente adquirir esse conhecimento e criar esse manual, que nem você está falando para mim mesmo, e tipo, tá, vamos lá, iniciar a obra, tem tais documentações, tem isso que eu preciso fazer, beleza, vamos para a fundação, o que eu preciso prestar atenção, eu tenho que prever uma rampa para descer meu maquinário de escavação, se chover com meus buracos lá, o que eu faço, aquelas coisas todas que a gente, tipo, no dia a dia que a gente consegue visualizar isso. E o que eu quero trazer é realmente isso, por exemplo, chegar para você e falar, ó, quando você tiver uma estaca escavada, bom, enfim, entrei nessa parte, prever uma rampa, se você tem um subterrâneo, um subsolo certinho que consiga realmente suportar esse maquinário, porque eu já vi obra acontecer de escavar tudo bonitinho, se eu não me engano foi até uma hélice contínua, carésima, não era minha, mas que a pessoa esqueceu de fazer a rampa. Como é que você desce aquele troço para um subsolo sem uma rampa? E outra, tem que ser uma rampa dimensionada, não pode ser uma rampa qualquer para você descer um maquinário que pesa 300 milhões de quilos. Então, assim, isso são coisinhas ali que você tem que realmente prestar atenção. Ah, escavei hoje meus furos, não protegi, choveu e amanhã eu teria que concretar. E agora? Olha lá no fundo desse furo, desmoronou, não desmoronou, passa de novo lá o maquinário. Ah, tá muito cheio de água, vai ter que esperar secar, aquela coiseira toda. Então, tem certas coisas que realmente, assim, que nem um medo que eu tive, que eu entrei em desespero, na primeira concretagem minha de fundação, foi que eu ficava muito na minha cabeça de que eu não podia concretar acima de 2 metros de altura, né, 2 metros e pouco, porque senão ia desagregar meu concreto. E daí eu vi aquelas estacas de 15 metros e o pessoal jogando a bomba, eu falava, meu Deus do céu, desagregou tudo, eu tô perdida, e minhas estacas, e não sei o quê. E como eu sou arquiteta, né, eu não tenho dimensionamento de fundação dentro do meu curso, então eu não sabia, né, da questão da tensão lateral, das estacas, etc., e que eram um concreto autodensável, né? Eu não preciso me preocupar se tá lançando lá de cima. Eu entrei em desespero, eu ficava tipo assim, nossa, tá tudo errado, a fundação do prédio, o prédio vai cair, eu não sei o quê. Eu tive que ligar, enquanto o engenheiro de fundação não me atendeu, porque ele era de outra cidade, né, eu não sosseguei. Aí que eu, tipo, então tá bom. Na teoria, mas na prática sempre pode ser o que for, pode ser o curso que for, pode ser a área que for, pode ser a atuação que for. Mas que você saiba na teoria, a prática, ela é, como eu posso dizer, a cereja do bolo, né? Ela é aquele pontinho que faz a diferença, é o sal que a gente coloca em cima que dá o verdadeiro sabor para aquilo tudo. Que a gente passa a entender realmente. É uma coisa que eu acho que são duas coisas que são muito bem atreladas, que é a prática e a teoria. São duas coisas que eu sempre acreditei que elas não podem existir uma sem a outra. Por mais que você tenha a prática e não tenha a teoria, você vai ser um robô, um autômato. Você vai fazer a atividade, você vai cumprir a sua obrigação, mas você não vai fazer consciente do que você está fazendo.
se surgir uma necessidade ou algum problema, algum imprevisto, você não vai saber resolver, porque você não sabe a teoria. Da mesma forma, eu vejo a teoria. A teoria, você pode saber de tudo. Você pode ser uma pessoa que tem um crânio melhor que o de Einstein, saber tudo do universo inteiro, mas você não sabe pôr em prática. Então, também é uma coisa que torna você, como eu posso dizer, menos capacitado. Incompleto, menos capacitado, incompleto. Melhor, é bem melhor. Aqui uma frase do Flávio Augusto da Silva, não sei se está no primeiro, no segundo ou no terceiro livro. Geração de Valor, o livro dele lá. Leiam, muito bom. Eu acho que é no primeiro livro, que ele fala o seguinte: e conhecimento é 10% teoria, 20% networking e 70% prática. Então, para você realmente se considerar um conhecedor daquilo ali, tipo, a teoria, e ele fala, né, a teoria, meu querido, não é qualquer teoria, é a teoria. Só que eu quero te mostrar a dimensão do que é a prática do lado da teoria. Não acho que você não vai estudar, não, que você vai estudar muito. Então, a teoria já é gigante. O network é muito bom, que é essa questão de você realmente, poxa, que nem eu visito as obras dos meus colegas que constroem aqui, eu consigo ver outras coisas acontecendo. Eu nunca construí com hélice contínua na minha obra, mas eu já acompanhei hélice contínua em outras obras, sabe? Então, network é muito importante pra gente. E a prática realmente é quando a gente vai, né, visualizar, botar a mão na massa de tudo que a gente está aprendendo. E a minha intenção aqui é justamente trazer para vocês essa parte que eu vi que deu problema para mim e que eu posso vir aqui como, sabe, esse conselho de mãe, né? Eu não vou dirigir por você, mas eu posso estar do lado do motorista ali, como se fosse o instrutor do carro, e falar assim, ó, pisa o pé na embreagem, ó, agora no acelerador, ó, você tá indo muito rápido, mais devagar, ó, esse sinal aqui não é ruim, ó, fica mais distante, sabe? Então, o que eu realmente quero, né, com a Domini, com a empresa Domini, é justamente ser esse carona que tá ali falando, guiando realmente para dar um pouquinho mais de respaldo, um pouquinho mais de segurança, né, nesse começo, para trazer um pouco a prática é isso aqui, ó, vai lá que vai dar certo, se você fizer assim dá certo, sabe? Para realmente tirar um pouco, porque era o que eu buscava, era o que eu procurava no início realmente, para conseguir me deslanchar, para conseguir ir para frente. Então foi assim que nasceu o canal, vamos dizer assim, as páginas e o curso, etc., porque eu vejo que é uma dificuldade que não foi só minha. E eu aprendi isso quando os alunos começaram a visitar minhas aulas. Eu falei, gente, olha, eu também era assim. Assim, constantemente estudando, né? Mas eu tento trazer um pouquinho, se eu puder, tipo, um pouquinho, ajudar outra pessoa que tá ali no começo a tirar essa angústia, pra mim já tá bom, de verdade. Esclarecedor. Com certeza. No geral, as minhas dúvidas, graças a Deus, todas foram resolvidas. Eu só queria agradecer. Gostei demais aí da conversa, gostei de conhecer você, já estava conversando aí há um tempo, né? A gente vive hoje um momento de pandemia, né? Que tudo é mais difícil e todo o contato que a gente tiver com um profissional que já está na área há muito tempo, é mesmo que encontrar uma mina de ouro. É uma coisa que é maravilhosa pra gente. E basicamente é isso, tenho muito a agradecer, fico obrigado pelo convite, agradeço também a todas as pessoas que assistiram. Agradeço demais, fico feliz se de alguma forma conseguir ajudar. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama lá no direct. O que eu souber, se eu puder, se eu souber ajudar, eu vou tentar ajudar você de alguma forma, beleza?